Bom dia, colegas, mesa diretora, quem nos assiste de casa. Pessoal, hoje veio falar de um assunto delicado que ontem virou polêmica, que são os radares que vão começar a monitorar e a multar quem ultrapassa o limite de velocidade. Onde se gerou uma desinformação mais uma vez, e eu entendo que o assunto das lombadas eletrônicas, os radares, na realidade, ele é desconfortável e não é uma coisa que cai ao agrado da população, por óbvio. Mas as pessoas precisam entender que, assim como qualquer outro setor, qualquer outra situação, assim como estacionarmos em local proibido, nós somos multados, assim como cometermos qualquer crime, nós seremos punidos. Agora, colocar os radares em locais muito bem sinalizados para evitar acidentes não é máquina de arrecadação. E isso o prefeito de Ló sempre deixou muito claro, que o propósito não é arrecadar. E tanto que, para vocês terem uma ideia, hoje, sem funcionar, 98% das pessoas que passam com o veículo lá já passam abaixo da velocidade para ter o controle de velocidade. Então, isso não vai ser uma máquina de arrecadação, como foi divulgado ontem. E é importante a gente ter essa consciência, porque depois, quando acontecem os acidentes, e assim como vai ser mostrado pelo Executivo nos próximos dias, tem veículos que passam, por exemplo, na Bento Gonçalves, perimetral, a 150, 160 km por hora. E a gente não tem que achar que isso é normal e tem que continuar. E depois, quando acontecem acidentes graves, e já aconteceram, a culpa é de quem? É do poder público. E muitas vezes as pessoas falam, tem que colocar quebra-mola. Vocês imaginam quebra-mola na perimetral? Em pontos onde vai ter que pra gente parar para depois seguir o que vai virar o trânsito? Então, pessoal, eu acho assim, vale a informação para a população. Confesso que ontem houve uma desinformação com o vídeo, e eu comentei isso com o prefeito, que não foi bem pensado, onde mostraram imagens de esquina, rótulas, onde sequer tinha a ver com os locais onde foram colocados e vão começar a funcionar as lombadas eletrônicas. Peço uma parte, vereador. Só parte já, vereador, por favor. Fantinel. Vereador Daniel, é importante a colocação do senhor ali. A gente sabe as intenções que são sempre tentar pelo menos proteger, né, evitar os acidentes e tantas coisas mais, mas tem uma coisa que tem que vir à pauta dessa casa aqui. Eu sei que é uma coisa muito polêmica, é uma questão bastante polêmica, mas é necessário que a gente discuta, porque eu vivo isso aí dia após dia, e acredito que os colegas também passam por isso, que é a questão das motos, né? Que eu ontem quase atropelei uma pessoa, ontem, para desviar de um motoqueiro maluco que passou a 100 por hora no meio dos carros. Para mim, ou eu batia no cara, ou eu tirava. Foi uma sorte que eu não atropelei a pessoa que estava na beira da estrada, para poder não bater na moto e o cara se matar. Então, eu acho que a gente tem que começar a estudar a situação aqui na nossa cidade, para que, em último caso, se crie um corredor central. Se cria um corredor central para que as motos só possam passar por ali. Porque do jeito que está, cedo ou tarde, nós vamos ter acidentes sérios com motoboys ou com pessoas por causa desse... Porque se eles andassem devagar no meio, né, não teria problema. O problema é que passam a 80, 90 Sim. por hora entre um cara e outro, desviando os espelhos. E a gente, muitas vezes, nem chega a ver eles. Sim. E isso é um perigo que nós temos que discutir aqui nessa casa e encontrar uma solução para que isso não aconteça mais. Obrigado, vereador. Obrigado. Sua parte, vereador Caleb Garpim. Vereador Daniel, meus cumprimentos ao senhor por trazer esse assunto aqui. E, de fato, acho que é uma preocupação, né, que envolveu a todos nessa casa no dia de ontem, base, oposição, quem é independente também da mesma forma. E a sugestão que fiz ao governo, inclusive em ligação ao prefeito de Ló, sugeri também que fizesse uma coletiva de imprensa explicando, né, à cidade, à população caxiense, dada a magnitude do assunto e o impacto que isso tem diretamente na vida do cidadão, do condutor em especial, que fosse feita uma coletiva de imprensa, trazendo todos os veículos de informação e etc., para nós oportunizarmos a população saber disso, com dados técnicos, justificando o porquê dos radares nos pontos onde foram colocados, né? Inclusive, também acho que seria importante a comissão desta casa ser chamada para participar disso, a Comissão de Transportes e Mobilidade,
uma vez que nós somos a caixa aí de ressonância da cidade, né? Somos a amplificação do debate público, então ficam sugestões aqui ao prefeito, já comentei com ele, achou que seria uma boa sugestão e enquanto líder do governo, peço que Vossa Excelência também leve isso, porque afinal de contas Caxias não pode ficar à mercê de uma desinformação, né? Acho que é importante ter o esclarecimento da população, entendendo que, como o senhor bem colocou, é 2% que está cometendo infração. E a ideia é penalizar esses 2%. Porque, infelizmente, tem gente que só vai aprender a hora que realmente doer no bolso. Não tem a ver com uma indústria da multa. Se fosse uma indústria, isso teria sido colocado lá no início do governo, né? E, diga-se de passagem, o prefeito Adiló mencionou isso já 2 vezes por esse ano, que eu tenho ouvido, e outras vezes, enquanto não era vereador, já ouvia, que os radares móveis foram guardados. Já fazem 4 anos para mais que Caxias não tem mais radar móvel aí, porque de fato isso sim seria uma indústria da multa, né? Colocar o cara atrás de uma árvore, lá o fiscal de trânsito, para multar alguém que passa sem saber. Então não tem radar escondido em Caxias, os radares estão sinalizados. Agora é importante coletiva de imprensa para dar satisfação à população. Obrigado. E é bem importante a sua fala, vereador Caleb, que inclusive ontem estava circulando um PDF sobre locais onde haveriam os pontos de radar portátil. E isso não sei como desengavetaram, que é muito antigo, antes de 2022, porque não existe mais o radar portátil, que é aquela coisa que é justamente que é a máquina da multa, né? Tipo, que a pessoa não está sabendo onde que vai estar, e isso não existe mais. Então, hoje está sendo muito bem sinalizado. E sobre a secretaria vir aqui, e digo, ontem, infelizmente, houve um atropelo, uma falta de comunicação, porque justamente era para ter vindo aqui a Secretaria de Trânsito passar informações para casa antes de fazer a divulgação. E aí, amanhã vai vir o secretário adjunto, o secretário Afonso, aqui na casa, das explicações que todos precisam ter sobre as questões técnicas. Outro assunto que eu queria abordar aqui, e fico feliz... Sua parte eu não ouvi, desculpa, vereador. Obrigado pela gentileza do senhor. O senhor sabe que a gente tem posições diversas e antagônicas em muitas das situações, e eu acredito que o grande problema foi o modelo de comunicação, vereador Daniel. Nós tivemos uma audiência pública aqui e o secretário informou a colocação dos radares. Posteriormente, o prefeito falou que não ia ter radar. E agora ele informa que vai ter radar. Eu acho que se ele decidiu que vai ter radar, pronto, que se coloque os radares e que se informe a população. Ele foi eleito para tomar esse tipo de decisão. Agora, nós temos que promover um debate acerca do futuro da cidade. O que nós pensamos de cidade, a nossa bancada vai propor que os valores arrecadados, para que não tenha esse fim que muitas pessoas entendem que tem, que é arrecadatório, que seja destinado a financiar o transporte público e reduzir a passagem. Então agora é o debate para frente. Nós estamos dispostos a fazer esse debate para frente. E parabenizar o senhor pelo esclarecimento. Obrigado. Obrigado, vereador. Mas assim, eu vou até puxar, mas salvo engano, o prefeito sempre falou que não era para colocar em funcionamento antes que tivesse muito bem sinalizado, porque ele não tem o propósito de arrecadação. Que as pessoas precisam estar cientes que ali tem a lombada eletrônica, o radar, para que não seja uma coisa para arrecadação. Outro assunto que eu queria abordar aqui, e fico feliz que o vereador Iago esteja aqui, para a gente fazer um debate e seja muito franco, e não é... Eu sempre tenho deixado muito claro aqui, seja com outros vereadores quando a gente conversa, sobre o seu projeto, que foi publicado ontem pela imprensa, onde o senhor pede o fim das multas pelas câmeras de vídeo monitoramento em Caxias do Sul. Em nenhum momento, as câmeras de vídeo monitoramento serão usadas para multar. E eu li o seu projeto e realmente o seu projeto não diz que elas fazem isso, mas a comunicação e para a imprensa dá a entender que as câmeras de vídeo monitoramento, que são do CIOP, vão começar a multar ou que já multam em nenhum momento, e elas nem podem futuramente, até como o senhor colocou no seu projeto aqui, observa-se uma crescente tendência na utilização dessas mesmas câmeras com finalidades diversas da segurança pública. Não existe essa tendência e nem pode acontecer isso com essas câmeras, porque elas sequer são homologadas pelo CONTRAN. Então, a gente tem que deixar isso bem claro, vereador, que eu entendo a sua preocupação, mas em nenhum momento as câmeras de vídeo monitoramento serão utilizadas. Sua parte, vereador. Iago? Obrigado. Não, é que depois eu também vou ter a declaração de líder, no fim ficou pouquinho tempo aqui. Só dizer que, na verdade, vem uma preocupação aqui, porque
né, de se dar a entender. É que a Secretaria de Trânsito está nos dando a entender que cada vez vão multar mais. E ali a minha preocupação é porque a narrativa que foi usada ali, que o cercamento eletrônico, tudo que envolvia a câmera, e se procurar a definição de vídeo monitoramento, vai dizer que é tudo que captura imagem lá no Google. Então, aí que vem a nossa preocupação. Pardal, vídeo monitoramento, as câmeras do CIOP, tudo eu quero tentar coibir aqui, que não tenha questão de arrecadação, mas eu vou explicar melhor ali com o tempo de líder ali, que fica melhor para eu tentar falar melhor. Muito obrigado. Não, perfeito. E como eu disse, vereador, eu fiquei feliz que o senhor chegou, porque declaração de líder, por favor, da bancada do Republicanos. Segue em declaração de líder a bancada do Republicanos. Que é justamente, independente quando for falar alguma coisa, prefiro que o vereador esteja aqui para não ser uma coisa que não esteja presente. E é justamente isso. Eu busquei informação ontem à noite, eram 8 horas da noite, e hoje de manhã, para esclarecer. As câmeras de vídeo monitoramento serão usadas, elas podem ser usadas? Não. As câmeras de vídeo monitoramento, elas podem ser usadas sim como prova em caso de acidente, né, acionadas pela justiça, mas elas não servem e nem podem servir como ferramenta de multas. Então, é isso que eu queria deixar claro. Amanhã, o secretário adjunto, o secretário Afonso, vai estar aqui na casa falando, dando esclarecimentos sobre como vai funcionar e por que desses pontos foram escolhidos para serem colocados como radares e monitoramento da velocidade. Obrigado.